que venham os maus dias e cheguem os anos no qual eu ia dizer, não tenho neles contentamento. Aleluia, glória a Deus. Eu vou estar apresentando os visitantes dessa noite e peço que o nome que eu falar, a pessoa que estiver, Bianca. Hoje eu vim falando teu nome para mim. Que você está sofrendo assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o mar, aceitado pelos vendavalhos. Chora o peito e a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E diz que vou te socorrer. Procura cinza, eu vou te levantar. Jesus, meu Deus, é só teu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho e estás sozinho em meio à solidão. Mas você sempre pode morrer. Nesse momento, vou abençoar você. Um sorriso que havia em Deus, pouco a pouco se Jesus está perdido, vai viver um lindo dia em fantasia. Foi arrebentado por obrar, açoitado pelos vendavalhos. Chora o peito da alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te
Deus tremendo, os nossos jovens desejam mais de ti. As lideranças, velhos e crianças, sedentos estão por ti. O pecado não vai congelar nosso amor, nossa carne sentirá o encanto de poder. Aviva, ó Senhor, obra no meio do teu povo, faz arder nosso coração com fogo. Aviva, ó Senhor, obra no meio do teu povo, vem quebrar nosso coração de novo. Derrama fogo. Ó Deus tremendo, os nossos jovens desejam mais de ti. As lideranças, velhos e crianças, sedentos estão por ti. O pecado não vai congelar nosso amor, nossa carne sentirá o encanto de poder. Aviva, ó Senhor, obra no meio do teu povo, faz arder nosso coração com fogo. Aviva, ó Senhor, obra no meio do teu povo, vem quebrar nosso coração com fogo. Derrama fogo e queima toda iniquidade. Derrama fogo, purifica-me com tua verdade. E queima toda iniquidade. Derrama fogo, purifica-me com tua verdade. Aviva, ó Senhor, obra no meio do teu povo, faz arder nosso coração com fogo. Aviva, ó Senhor, obra no meio do teu povo, vem quebrar nosso coração de novo. Aviva tua obra, faz arder nosso coração com fogo. Aviva, ó Senhor, obra no meio do teu povo, vem quebrar nosso coração de novo. Derrama fogo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar.
benefícios. O Senhor não está olhando, Senhor, o tamanho, o Senhor não está olhando a posição, o Senhor não está olhando o grau de escolaridade, o Senhor não está olhando para os canudos ou os diplomas de teólogos, quer que seja, Senhor. Tu está olhando aquele que te dá lugar para, Senhor, usar. E nesta noite, eis aqui a tua filha Clara, que está, Senhor, na tua presença, incumbida de trazer uma palavra para o coração do teu povo e da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, usa a boca da tua serva e fala com a tua igreja nesta noite, segundo a tua vontade e o teu querer. Eu peço a tua mão poderosa diante desta jovem, em nome de Jesus, e a igreja receberá ela com palmas. Aleluia. Bíblias, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Deus maravilhoso, aleluia. Quem achou que amém? Deus. Amém. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio ao credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ela foi e se tratou com seus filhos, eles lhe traziam as vasilhas e elas as enchiam. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Amém? A igreja pode tomar o vosso processo. Irmão, a Bíblia que fala de um grande profeta, que foi o profeta Eliseu, e sobre uma mulher viúva. Essa mulher, ela tinha acabado de perder o seu marido. E o marido dela era servo do Senhor, assim como nós somos. Ela tinha ficado viúva e ela apenas tinha ela, o seu marido e os seus 2 filhos. Naquela época, a mulher, ela não trabalhava. Quem tinha a responsabilidade de trabalhar era o homem da casa. Com seu marido, tinha morrido, tinha seus 2 filhos jovens. Começou a aparecer as dívidas, que na nossa vida de hoje são aquelas pedrinhas do nosso caminho, que muitas das vezes a gente não sabe o que fazer, para onde correr. Mas aquela mulher ali, ela foi direcionada por Deus. Ela se lembrou do grande profeta de Deus, que é o profeta Eliseu. Ela foi até a casa do profeta Eliseu, passou durante o caminho até a chegada do profeta Eliseu de cabeça baixa, triste, pois havia tido uma perda muito grande e estava com a dívida alta. E o credor havia falado para ela que caso ela não conseguisse pagar, ela iria pegar os 2 filhos. Aquela mulher ali, irmãos, ela foi triste, cabeça baixa. Creio eu que ela foi dizendo: meu Deus, eu já perdi tudo, eu já perdi meu marido, vou perder agora os meus 2 filhos. Irmão, mas aí é que entra a nossa vida aqui. Quem te viu hoje vindo para a igreja ou outros dias triste, daqui a pouco eu vou falar como é que vocês vão voltar. Hoje tem poucos irmãos na igreja, mas eu creio no Deus que eu sinto. E poucos que estão aqui vão sair com vitória. E ali, ela chegou ao profeta Eliseu e falou: Eliseu, eu estou com uma dívida muito alta. E agora, o que eu faço? Eliseu chegou naquela mulher e pergunta: o que tens em casa? Igreja, eu pergunto para vocês: o que vocês
tem em casa. Não só em casa, mas o que tem no coração de vocês. Deus, Ele olha o nosso interior por completo. E aí, amada igreja, como estamos? Aquela mulher ali, ela chegou a Eliseu e falou da dívida dela. Eliseu perguntou o que você tem em casa. Ela falou, eu não tenho nada. Muitas das vezes você achamos que nós não temos nada. Mas a gente tem um Todo-Poderoso zelando por mim e por ti. E isso jamais, irmãos. Porque pode o mundo se apresentar, pode o mundo dizer que você não consegue, mas Deus lá de cima e fala, ela já é uma vencedora. E ali ela falou, se não tem um botijão de azeite, não menospreze o que vocês têm, irmãos. Você pode falar, eu tenho tão pouco, mas esse pouco que Deus multiplica. Você acha que chegou ao fim, que o seu pouco agora vai acabar, que você perdeu. Mas é aí que Deus vem e opera um milagre. Deus vai aumentar o seu azeite. Para você, para mim, é impossível. Mas operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Quando Ele quer, Ele faz aqui e agora, é a hora dele, não é a minha hora. Porque se fosse depender de nós, irmãos, as coisas aconteceriam para ontem, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E Eliseu ali tentou consolar aquela mulher, ela apenas falando que só tem um azeite. Irmãos, nessa noite de hoje eu falo um pouco de azeite que tem na botija de cada um. Deus hoje Ele vai aumentar o teu azeite. É força que você precisa, Deus vai te dar força. É azeite que tu precisa para caminhar, é azeite que Deus vai te dar. Só basta, irmão, você pôr o joelho no chão, você conversar com Deus. Deus, Ele sabe o que eu necessito, o que a igreja necessita, mas Deus, Ele requer de nós pedir a Ele. Ele quer ouvir o meu, o seu clamor. Irmãos, a palavra de Deus é bem clara, é necessário que eu diminua e que Ele cresça. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que Deus vai crescer na minha vida? A Bíblia de Deus fala, pegue sua cruz e negue-se a si mesmo. Irmãos, vamos pegar a nossa cruz e vamos negar a si mesmo. Ah, eu quero assim, desse jeito não dá, eu quero assim, Deus. Não! Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Às vezes eu quero de um jeito, Deus fala, filha, desse jeito é melhor, eu quero te dar o melhor. Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Vocês já viram o pai dar o pior para o seu filho? Não, o pai sempre dá o melhor. Claro que com tudo isso a gente passa por provações, por pelejas e por muitas vezes até pedras jogam na gente, julgam a gente. Mas o mais importante de tudo isso, amada igreja, é saber que Ele está com a gente. E se Deus está com a gente, o que importa o resto? Se Ele diz assim, filha, vai, eu estou contigo, vamos, amada igreja. Porque se Ele deu a minha cruz, a sua cruz, Ele sabe o tanto que até eu ou até você pode aumentar. Aleluia! Deus, Ele não daria a mais do que a gente não suportaria. Se Ele deu, pega a tua cruz e carregue. Vai até o fim. Aleluia, glória a Deus. É caindo, é levantando, mas você vence. Porque eu costumo dizer que eu não estou debaixo da promessa de homem da terra, eu estou debaixo da promessa de Deus. Então, se Ele prometeu, eu só vou aguardar. Eu vou confiar. A Bíblia fala que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai operar. Mas que essa fé, e se alguém aqui tiver de grão de mostarda, vamos aumentar. Porque a fé, ela é capaz de mover montanhas. Ela move o coração de Deus ao nosso favor. Irmãos, é tão bonito quando o crente, ele não só na alegria, mas na tristeza, ele está ali clamando a Deus. Deus está difícil, Pai, mas obrigado pelas lutas, irmãos, porque nós temos que agradecer pelas lutas. Porque sem lutas, como é que nós teríamos vitória? Ninguém quer dizer assim, eu não passo por luta. Então você não é cristão. Porque o cristão que não passa luta, eu digo que não é cristão. Porque todo dia tem uma luta, nem que seja uma coisinha no seu dia a dia, um levantezinho, tem a luta. Tem que ser aquela pessoa que se levanta para não se envergonhar, mas envergonhar para Satanás. Aleluia. Porque Deus, Ele me chamou para me honrar, para honrar a amada igreja.
igreja. Ele prometeu. Ele honra o teu filho. Não murmura, igreja. Aquela mulher ali, eu creio que ela foi cabeça para baixo, mas momento algum ela murmurou, porque creio eu que ela confiava no Deus que ela servia na área dele. Creio no Deus que vocês servem. Não é querer dizer, eu creio, Senhor. Não, creia de coração. É você dizer assim, eu creio, Senhor. Eu vou dizer, você já perdeu, mulher. Desista, mulher, desista. Por que você vai tentar mais? Está vendo que não dá? Está vendo que você só sofre, que você só perde? Ei, mas cada sofrimento que você passa, cada recaída, lembre-se, é uma pedra na tua coroa. É mais uma linha que Deus está escrevendo para o teu grande testemunho. Porque testemunho levanta muitos irmãos. Tem muitos irmãos que ficam caídos quando a gente conta o testemunho. Eu vou seguir esse Deus. Se ele fez isso na vida daquele homem, daquela mulher, por que ele não vai fazer comigo? Basta nós sermos fiéis, ser verdadeiros com Deus. Não é dobrar o joelho e orar da boca para fora. É dobrar o joelho e orar de coração. Pai, eu me humilho a ti, meu Deus. Eis-me aqui, meu Deus. Porque a partir do momento, amada igreja, que a gente se humilha, Deus ele vê. Ela está se humilhando. Ela não merece o milagre que ela está falando, se virar tanto tempo. E aí Deus age na nossa vida. Glória a Deus. E aquela mulher, ela falou, eu só tenho azeite. Eu só tenho um azeite dela, acho que creio eu, quer dizer assim, é tão pouco, né? Então eu vou dizer que não tenho nada. E depois ela voltou e falou, só tenho azeite. Às vezes, irmão, a gente acha que a gente não tem mais nada, que tudo acabou. Aí alguém pergunta, mas sério, você não tem nada? Mas eu creio, irmão, que a cada base de Deus tem que seja um pouquinho de azeite dentro. Porque o azeite, o Espírito Santo que nos sustenta. Esse Deus, irmão, é tão difícil. Ser difícil com Deus, imagine sem Deus. E ela falou, eu só tenho um pouquinho de azeite. O profeta, guiado bastante por Deus, ele falou, vai na tua casa e pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos. Ele falou ali aquilo com convicção do Espírito Santo. Ele falou aquilo com convicção do que ia acontecer depois. Mas ele não falou para ela por quê? Porque ele queria ver, Deus queria ver até onde a fé dela ia. Se ela ia fazer isso, se ela fazer, para que eu vou pegar a vasilha? Me encher de azeite, como é que eu vou sair destruindo? Mas ela teve fé. Ela fez o que o profeta de Deus faz. E por que eu e você não vamos fazer o que Deus está mandando a gente fazer? Deus pede, desce na madrugada. Vou descer não. Não tem nada a acontecer. Você já desceu? Eu pergunto, você já desceu? Você sabe o que vai acontecer? Você desce na madrugada. Tem luta? Tem. Mas Deus honra. A partir do momento que você começa a descer na madrugada, o milagre não vai chegar assim, não. Porque muitas das vezes, irmãos, Deus ele não dá a nossa vitória assim logo, não. Porque Deus sabe aquele irmão que vai receber a vitória, vai dar uma desviada, e aquele que vai pelejar, vai receber a vitória e vai dizer, Pai, estou aqui pronto para outra, vou fazer a tua obra, vou te servir, vou te agradecer. É assim que devemos ser, confiar em Deus. E ali ela foi, o profeta falou, fecha as tuas portas atrás dos teus filhos e vai encher nas vasilhas. Irmão, por essa passagem da Bíblia, eu penso assim, fechar as portas. Mas é só eu chegar em casa e deixar a porta e vou encher as vasilhas? Ali o profeta de Deus, ele queria dizer, fecha as brechas. As brechas que tu tem dado, as brechas que você está acomodadinho, não vou dizer comigo, não, estou com muito, mas só que fica, a palavra vem e já começa comigo mesmo. Você dá uma mudada, está difícil, meu Deus, diminui um pouquinho. Não, irmãos, vamos firme. Vocês não confiam com Deus que vocês servem? Eu confio com Deus que vocês servem. Ele prometeu, quando ele fala assim, filho, eu vou dar assim, ó, tá demorando, mas eu tô contando. E também tem uma pessoa que tem que passar, ó, pelo processo. Porque se não passar, de qualquer maneira, não dá.
Não é de qualquer maneira. Se via Deus vai com posição, é posição. De qualquer maneira, não dá. Agora um pouquinho. Agora só mais um pouquinho, Deus vai te dizer. Um pouquinho, ele está só deixando a sua fé. Você pode dizer, Deus, eu não aguento, eu não tenho força. Deus fala assim, hoje eu te dou força, você está aguentando. Porque é difícil que você, irmãos, a gente já teria caído, a gente não aguenta, mas a gente tem um Deus que dela por a gente. Fechar as brechas. Que muitas vezes a gente dá tanta brecha, né? Mas a gente esfria. Ah, hoje eu vou orar, estou cansada. Não, mas até mesmo que eu não trabalho, mas eu estudo. Ou quem trabalha, entra no ônibus, conversa com Deus. Está fazendo seu serviço, conversa com Deus, e constante conversa com Deus. Deus, Ele quer a nossa conversa. Muitas das vezes eu falo para minha mãe, eu só em casa, eu fico olhando assim para a parede e conversando. Se passar um vizinho que vai dar meia doida. Mas é conversar. A intimidade com Deus. Você ter a intimidade com Deus, o negócio é diferente. O que Deus quer mandar na igreja? Intimidade. Quer vitória? Você não vai conseguir vitória só dizer, pastor falando aqui, vocês vão receber sua vitória, eu creio. Quando chega em casa, vai dormir sem orar, sem fazer nada, sem consagrar a sua vida. O que você está dando de si para Deus dar dele para ti? Vamos dar mais de nós para receber da parte do Senhor. Porque se eu não der nada de mim, Deus também não tem obrigação de dar nada dele para mim. Mas se eu estiver fazendo um pouquinho, eu estou caminhando, eu estou fazendo assim, caminhando os passinhos do Senhor, fazendo da maneira que Ele quer. Vai chegar a minha hora que Deus vai me retribuir, vai chegar a hora que Deus vai te retribuir. Eu esteja aqui nesse dia de pergunta para mim ver o testemunho de cada um aqui. Porque a fé, irmã, como eu volto a falar, ela não. E é como eu falei até na outra pregação, se você não tiver fé, vai tudo pela minha. Não pela minha. Vocês não alcançar a vitória. É difícil, eu sei que é. Eu sei que é difícil. Porque eu não penso que eu sou novinho, não faço prova, não. Faço grande. Mas quem me sustenta é Ele. Não é porque eu sou forte, que a Clara é forte. Clara não é fácil. É um vazio pequenininho. Mas Ele é tudo. Muitas vezes, irmãos, antes desse dia, eu tinha dado meio de cabeça baixa. E eu falava, Deus, me ajuda, porque eu não posso ficar assim. Se não for o Senhor que prometeu, por que eu estou começando a desacreditar? Só porque não chegou logo no meu tempo? Aí Deus, irmão, aí eu comecei assim, eu estava orando 5 minutos na madrugada, eu estava ficando meio assim sem força. Eu disse, Pai, hoje eu vou descer na madrugada, o Senhor vai me dar força. Eu desci. Comecei de 15 minutos, 20 minutos, agora eu estou em meia hora. Daqui um dia, vai amanhecer um dia eu estou orando. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a oração, quando a gente peça assim, se humilha, diz assim, Pai, eis-me aqui, Pai. Nem que seja que você fique de joelho ou deite na tua cama e fala assim, Pai, eu estou deitando no teu colo. Me consola. O Espírito Santo veio me consolar. Mas você fala, Pai, eu não vejo. Mas você sente aquela coisa te dando um alívio, tirando toda aquela coisa do inimigo que estava sobre a sua vida, todo o desânimo. Nessa noite de hoje, Deus está falando, estou tirando o desânimo da igreja. Porque quando a gente desanima, irmãos, é ruim. Que a gente começa a usar um profeta e dizer, olha, espera mais com paciência, você mais paciência. Irmãos, é que nem o pastor Israel pregou ontem, vamos ter a paciência de Jó. E Deus mesmo, Deus tirando tudo de Jó, ele falou assim, eu acredito no Deus que eu sigo. Ele pode me tirar tudo, mas Deus ele não me tira. Ele pode tirar tudo, mas a tua fé ele não tira. Deus permite o inimigo tocar até onde Deus quer. Porque ele é soberano, ele está acima dos deuses, ele está acima de todos. Se Deus quiser, vai toda a terra, tal,
coisas vazias, que tinha tomado emprestado dos vizinhos, e começou a encher. Os filhos foram passando ali, né? E creio eu que os filhos devem ter ficado assim, não, como assim? É para mim fechar a porta? Vamos fechar a porta e dizer o quê? Muitas das vezes, irmãos, o nosso problema a gente não está contando para Deus, a gente está contando para os nossos vizinhos. Creio eu que o profeta Eliseu mandou ela fechar a porta para que sua bênção ela venha a ser cuidada. Você ali, creio que naquela botija das orações dela para Deus operar. Quando Deus dá a bênção, irmão, aí você pode sair contando, mas enquanto Deus está preparando, dizer, filho, eu estou preparando, se cala. Se cala porque o inimigo é sujo. Ele usa até alguém da sua família, de dentro da sua casa. Então quando você está tendo aquela, está chegando, então você está chegando, então vamos só ficar para nós. Só para nós. É a intimidade entre a gente e Deus. Quem se porta de hoje, irmão? Seus problemas, vocês colocam o joelho no chão e contam para Deus. Ele sabe o seu problema, ele sabe o meu problema, mas ele quer ouvir a gente contando para ele. Pai, olha, está difícil aqui nessa parte, pai. Pai, me ajuda, Jesus, me ajuda, pai, porque eu não tenho mais força. Aí Deus fala assim, ela vai ter intimidade comigo. Ela não vai contar para os vizinhos dela, não vai contar para ninguém, ela vai contar para mim. Porque o que é que eu ou os vizinhos seus podem fazer pela tua vida? Não, a gente pode orar. Mas Deus, o que Deus não pode fazer na minha e na tua vida? Ele pode fazer tudo. Aleluia. Os irmãos. Aquela mulher ali, ela pegou a botija e começou a derramar. Creio eu que quando ela pegou a segunda vasilha, encheu de azeite, ela falou, obrigado. Para uma mulher, irmãos, porque um pouquinho de azeite já está enchendo a segunda vasilha, já é uma glória. E ela começou a encher aquelas vasilhas. Creio eu que ela enchia cada um e dizia, obrigada, meu Deus. Porque mesmo ela perdendo o marido dela, mesmo todos achando que você perdeu, Deus ele estava ali te honrando, nunca deixou de faltar nada. Nada, irmãos, nada. Porque você pode estar passando necessidade de uma coisa, mas nem que você não tenha dinheiro para suprir sua necessidade, Deus não serve para a gente. Porque Deus ele não desampara o filho de Deus. Ele não desampara a mim e a você, ele não vai desamparar. Se ele chamou a gente, é crer. É difícil? É impossível. É impossível para mim e para Deus, mas a palavra de Deus fala o quê? Impossível para os homens é possível para mim. E por que não confiarmos nesse Deus tão grande e tão poderoso, que tudo pode fazer? Tem um momento, a hora de dar um milagre. Basta a gente ter, perseverar e ter fé. E ela começou ali, irmãos, encher as vasilhas. Creio que eram muitas vasilhas porque ela tinha tomado dos vizinhos. Porque a gente também, como ela teve direção do profeta Eliseu, temos que ter direção do Espírito Santo. E ali ela começou a encher as vasilhas e chegou um momento que ela falou assim, filho, dá-me mais uma vasilha. Ele olhou para ela e falou, mãe, não tem mais vasilha. Igreja, a vitória é tão grande que até os vizinhos vão abrir a mão e dizer, como é que essa mulher conseguiu? Ela estava caindo, ela estava com a cidade com medo, ela conseguiu aquela vitória. Aí eu vou apresentar a vocês o Deus dele, o nosso Deus. E foi ela que conseguiu, foi Deus que conseguiu por ela, porque por ela mesma, ela tem entregado os 2 filhos e tem dito, eu já perdi, né? Perdi meu marido, eu não perdi meus filhos, daqui a pouco eu vou minha vida também, ainda estava tudo perdido. Mas aquela mulher não, aquela mulher ela foi atrás do profeta Eliseu, que era um homem de Deus, um homem usado grandemente na mão do Senhor. Devemos buscar a Deus. Você pode achar que tudo acabou, que até aqui você aguentou, mas mais um pouquinho você não aguenta mais. É aí que Deus fala assim, você aguenta até o final. Se ao final você for levantar a bandeira com você na vitória, por que você não vai até o final, igreja? Vamos até o final, como essa mulher foi. Ela teve fé. Porque se fosse outra, ela teria, como assim pegar um azeite cheio? Eu queria também. Mas o azeite naquela época valia muito. O azeite dava para fazer várias coisas e para vender
que tinha acontecido ao profeta Eliseu. Creio eu, que o profeta Eliseu já estava tão direcionado por Deus que ele já sabia o que estava acontecendo na casa da mulher antes que ela chegasse. Deus sabe o que você precisa antes de você chegar na igreja. Antes de você estar aqui na igreja e pedir, Deus já sabe o que você precisa de ouvir. Aquela mulher voltou para quem no primeiro versículo foi de cabeça baixa na casa do profeta Eliseu, hoje ela está de cabeça erguida. Hoje você vem para a igreja de cabeça baixa, dizendo, pai, eu preciso de uma palavra tua. Nessa noite de hoje, filho, eu falo para você, você vai voltar com a cabeça erguida. Porque ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Muitos foram as pedras no teu caminho. Muitos viram, quantas vezes você não veio para a igreja ou saiu do seu trabalho de cabeça baixa dizendo, meu Deus, perdi, não quero mais força. E hoje, amada igreja, se vocês creem que eu preciso amar a igreja, eu creio. Vocês vão voltar hoje com posse de vitória. Com a cabeça erguida, porque Deus, Ele é fiel. Ele não deixa seu filho ficar abatido por muito tempo. Quando você começa a fraquejar, Deus dá aquele ano para a igreja. Ela voltou e falou assim, profeta, enchi todas as vasilhas. E agora, o que eu faço? Ele falou, vende, pague a tua dívida e vive do resto. E aquela mulher ali, creio eu, que ela botou o coração e dente glorificando ao Senhor. Vamos sair assim hoje da igreja glorificando ao Senhor. Porque Deus, eu vou aquela mulher. Porque na Bíblia tem vários milagres que Deus fez. Isso aqui é só apenas alguns e muitos que tem. Se Deus amou ela, amou vários outros céus, por que Ele não vai amar a mim e a você? O seu testemunho ainda vai levantar muita gente. Muita gente muitos podem não dar nada para discutir, mas eu te dar tudo, então fica tranquilo. Deus te dando tudo, amada igreja. Ele é o poderoso. É só tempo. E ali aquela mulher voltou, vendeu o seu azeite e viveu do resto. E pagou o credor. Creio eu que o credor deve ter ficado assim, como assim ela conseguiu o azeite assim rápido? É assim, é rápido, é no rápido que Deus trabalha. É rápido que você vai estar em Deus, tudo acontece. No minuto de Deus, tudo pode acontecer. Hoje eu posso estar aqui pregando, amanhã pode vir aqui uma irmã falar um testemunho. Recebi naquele dia. Mas a honra e a glória não é para mim, porque eu não sou nada. Seria emocionada. A honra e a glória é para Ele. Hoje, cada vez exaltado somente Ele. Somente Ele é digno de todo louvor, de toda adoração a Ele. Se Ele fez na vida dessa viúva, não vai ser diferente na minha e na vida dos irmãos. E aqui, irmão, foi encerrar a palavra, foi até aqui que Deus me mandou. Mais uma vez, o pastor não colocou no mundo, né, pastor? Mas amém, eu louvo a Deus por tudo, né? Porque como eu já contei no testemunho, quando eu estava no Nordeste, eu já cheguei aqui e recebi a profecia que eu iria pregar a palavra de Deus. Eu falei, como é que eu vou pregar a palavra de Deus, meu Deus? Eu sou pequena, não quero não. Mas quando Deus quer, é assim, ó. Deus quer assim e assado. Se teu filho ou se teu marido já perdeu, você acha que para ele não tem jeito. Para mim, para você não tem jeito, mas para Deus tem, mulher. Deus não falou que está mudando? Deixa o olheiro mudar. Porque quando Deus está mudando, mas Ele está mudando para fazer um passo novo, para fazer um passo novo. Deus ele quer aquele passo de qualquer maneira, ele precisa ser moldado, ele precisa ser quebrado. Que se vier de qualquer maneira, eu volto. Você quer que volte? Eu quero que venha para ficar. Para caminhar na presença do Senhor. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique de pé, os amados.